Você já se perguntou por que você tem os resultados que você tem? Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Renato Nascimento e nesse vídeo aqui eu quero falar a respeito sobre o porquê você sabe tanto e não faz o que sabe. Essa é uma lição muito importante que o Bob nos ensina no treinamento Thinking to Results, e ele fala exatamente sobre essa questão, sobre a diferença entre você saber e você fazer. E hoje eu estou aqui num cenário um pouco diferente do que eu costumo gravar, que é justamente para poder usar aqui o quadro para poder mostrar e passar essa ideia do que pode estar acontecendo com você e que acontece com a maioria das pessoas, que não têm o resultado que querem, apesar de estudarem, apesar de fazer faculdade, apesar de fazer vários treinamentos, não consegue evoluir e não consegue ter o resultado, muitas vezes, de pessoas que sequer foram para a escola. A gente sabe que hoje grandes milionários pelo mundo, grandes bilionários pelo mundo, não têm faculdade, não têm pós-graduação, né? Tem vários casos de pessoas que fizeram empresas aí por exemplo, empresas que ensinam inglês e o dono criou e nem sabe inglês quando criou a empresa. Então, ou seja, são casos que vai completamente contra a esse dogma, né, que as pessoas têm que estudar, que as pessoas têm que se formar para poder ter sucesso. Na verdade, quando a gente vai analisar e ver os resultados de muitas pessoas, a gente percebe que mesmo pessoas que tiveram bastante educação, né, bastante ensino, têm formação, têm currículo, têm vários diplomas, não conseguem ter o resultado que pessoas que sequer foram à escola têm. Tá certo? Então vou usar aqui o quadro para poder fazer um desenho e mostrar para vocês o que acontece que faz com que a gente saiba, mas não consiga os resultados, não consegue fazer aquilo que sabe. Tá certo? Então esse é um desenho que foi feito pelo Dr. Truman Fleet no ano de 1934, que ele, para poder justamente simbolizar e poder fazer fazer com que a gente tenha uma imagem da nossa mente. Então, o que é esse desenho? Esse aqui é o subconsciente, tá certo? E esse aqui é o nosso corpo, tá? Então, o que acontece? Até a idade mais ou menos de 6, 7 anos, né? Tem gente que fala até 9 anos, vai depender muito aí. Mas o que acontece? Tudo aquilo que você escuta, tudo aquilo que é falado para você, vem direto para o seu subconsciente, né? Então aqui você acaba tendo várias ideias das pessoas que estão te criando, seus pais, as pessoas que você convive na escola, as pessoas que você convive uma boa parte do tempo e pessoas que principalmente que têm alguma influência sobre você. Nós sabemos que os nossos pais, tudo que eles falam para a gente até uma determinada idade, tudo que eles falam para nós é a coisa mais certa do mundo. Então, o seu subconsciente, até mais ou menos essa idade, ele está completamente aberto. E as ideias que você escuta e as conversas que você escuta vêm direto para cá. E aqui vai ficando essas ideias, né? E várias dessas ideias vão ficando implantadas. E quando você tem uma ideia implantada no seu subconsciente, ela recebe o nome de hábito, né? Então são os hábitos que estão no seu subconsciente. E nós sabemos então que um conjunto de hábitos vai formar o seu paradigma. E aí, quando você chega depois de uma certa idade, que vai variar de acordo com o cientista, de acordo com o especialista nessa área, quando você chega a uma certa idade, você forma aqui então uma barreira fechando o seu subconsciente, porque você passa a criar aqui o seu consciente. Tá certo? Então, deixa eu arrumar aqui. Então, o seu consciente. Certo? E aí, o que já colocou aqui, já está gravado aqui. Já está gravado. Então, nós sabemos que o consciente é responsável pelos seus pensamentos. Então, vou colocar aqui fora. Do lado de fora fica melhor. Então, aqui é pensamento. Então, aqui numa certa idade, você começa a ter os seus pensamentos. Aqui no seu subconsciente é responsável pelos seus sentimentos, né? Então aqui no subconsciente são sentimentos. E de acordo com os seus sentimentos é que você tem aqui no seu corpo as ações. E as ações é que geram o seu resultado. Então o que acontece? Quando você chega numa certa idade,
você começa a questionar as coisas que você escuta, se é verdade, se não é, se é assim, se não é. Você para de acreditar em tudo que o seu pai fala, você para de ser aquela real, né, aquela coisa mais verdadeira do mundo, você passa a questionar se é ou se não é. Só que até ali já formou os seus paradigmas, já estão formados, já está fechado, então já não entra mais aqui qualquer coisa. Mas o que está lá também é responsável pelo seu comportamento. Uma informação muito importante é que o que está no nosso paradigma controla 95% do nosso dia. E o que está no consciente é só 5% do nosso dia. Quando você vai para a escola, que você estuda, quando você vai para a faculdade, quando você vai fazer uma pós-graduação, a informação que você está recebendo está ficando aqui, ó, no seu consciente. Mas quem controla você, o seu dia a dia, é o seu subconsciente. Ele é responsável por 95% do seu comportamento diário. Então 95% do que você faz durante o dia são o que está no seu subconsciente, são os seus hábitos enraizados. Então aquilo que você ouviu na infância sobre dinheiro, aquilo que você ouviu sobre, de repente, relacionamento, aquilo que você viu na sua casa, ficou gravado aqui. Então o resultado dos seus sentimentos, que vai gerar as suas ações, vem daqui, do seu subconsciente. Então são esses hábitos que estão aqui, esse conjunto de hábitos, esses paradigmas que estão aqui, que está causando a vibração do seu corpo, as suas ações, e que geram os seus resultados. Então, nós sabemos que nós estamos o tempo todo no universo recebendo energia, recebendo informação, o tempo todo. E elas não são nem negativas, nem são positivas. É os seus pensamentos que vai fazer isso. Agora, o seu subconsciente que é responsável pela vibração. Então, não adianta você pensar e não fazer esse pensamento, por exemplo, como se fosse rotineiramente. Que nem, por exemplo, o Bob fala muitas vezes, você lê um livro. Você lê o livro uma vez. Quando você lê o livro uma vez, as informações ficam aqui. E uma informação muito importante que é, no prazo mais ou menos de uma semana, você já esqueceu 90% daquilo que você leu. 90% do que você leu já foi embora. Já perdeu. Então, assim, lê o livro uma vez, por isso que você vai, faz, estuda, você vê aquela matéria, ficou só aqui. Ficou só gravado aqui, não passou para cá, não virou um hábito, não é um paradigma seu. E as pessoas que têm sucesso e as pessoas que têm sucesso na vida profissional, financeira, sem ter ido à escola, elas estão fazendo isso por quê? Porque elas têm os hábitos dela aqui, ó, o que ela faz automaticamente, ela tem já os comportamentos e os hábitos dela que ela já tem enraizado aqui, já são de prosperidade, já são de pessoas prósperas. Então, mesmo que elas... Pode ver que muitas vezes você vê que pessoas ricas perdem tudo que têm, né? Aconteceu isso muito durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas saíam, por exemplo, da Europa que foi destruída, tomada e tal pelos alemães, chegavam nos Estados Unidos sem nada e construíam riqueza, porque lá na Europa eles já eram ricos. Por quê? Porque eles já tinham paradigmas de rico. Eles já tinham, então, se você pega uma pessoa que é rica e tira todos os recursos dela, ela volta a ser rica. Por quê? Porque ela tem os paradigmas de rico. Agora, ao passo que, se você pega uma pessoa que tem os paradigmas de pobre, você dá dinheiro para ela, ela perde tudo e volta a ser pobre. Basta você ver os ganhadores de loterias, e não só no Brasil, pelo mundo afora. Os ganhadores de loteria, 95% deles ficaram até mais pobres do que eram quando ganharam na loteria. Entendeu? Então, o que precisa ser feito é mudar os hábitos, mudar os paradigmas, tá certo? Então eu vou deixar aqui embaixo um exercício rápido. Vou descrever o exercício, mas eu já vou falar aqui para você. O que você precisa fazer é um exercício rápido, e no próximo vídeo eu vou deixar a continuidade para você fazer esse exercício e começar então a mudar aos poucos. Primeira coisa que você tem que entender que um paradigma ele é um conjunto de hábitos. Então não adianta você querer mudar todos os seus hábitos de uma vez, que você não vai conseguir. Tá certo? O Bob fala, e o Bob é um cara que já está estudando isso há 58 anos, então ele sabe do que está falando, conhece isso do que está falando, e ele passa isso para a gente no treinamento Thinking to Results, que não adianta você querer atuar na mudança de todos os seus hábitos. Não adianta, você tem que pegar 1 ou 2 hábitos no máximo e atuar em cima deles, para mudar eles, e aos poucos você ir mudando. Então é o seguinte,
Hoje, nesse vídeo, eu vou te deixar um exercício que você pode fazer. Primeira coisa, eu quero que você faça o seguinte. Você vai pegar uma situação sua que você não está tendo resultado. Algo que você quer fazer e não está dando certo. Algo que você está fazendo e não está dando certo. Bruce Lipton fala uma coisa muito interessante. Que aquilo que você está tentando fazer e você força, faz e não está tendo resultado, isso está dizendo para você que você não tem o conjunto de hábitos, ou seja, o paradigma para você ter resultado naquilo. Você está lutando contra isso. Por isso que você não está conseguindo ter resultados. No momento que você tiver os paradigmas corretos para aquilo que você quer fazer, isso vai acontecer naturalmente, facilmente vai acontecer. Você já imaginou que eu já não sei qual que é a sua situação, mas eu acabei de citar um exemplo para uma pessoa que é rica e perde tudo e volta a ser rica. Ela não fica. Por que ela não fica pobre? Porque ela tem os paradigmas de riqueza. Então, para ela viver naquela pobreza não faz sentido. Ela sabe muito mais como ganhar e ela vai fazer e vai ganhar. Quem não faz e quem não enriquece é porque não sabe. Ou você acha que alguém que poderia estar ganhando 1 milhão por ano vai aceitar ganhar 10 mil por ano, 100 mil por ano? Obviamente não. Entendeu? A pessoa que está ganhando 100 mil não ganha 1 milhão porque ela não sabe como ganhar 1 milhão. Ela não tem os paradigmas de quem ganha 1 milhão. Tá certo? Então é o seguinte, hoje você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma situação onde você não está tendo um resultado que você quer, tá? E você vai descrever tudo o que está acontecendo detalhadamente. Detalhadamente você faz uma descrição de algo que você está fazendo, que você quer ter resultado, mas o resultado não está vindo. Depois, ok, fez isso, você para, depois você vai pegar uma outra folha e você vai escrever tudo o que você quer que aconteça. Todo o resultado que você quer. Todos os resultados que você quer detalhadamente. E aí, na sequência, você vai fazer uma outra coisa que são ANPs. Você vai identificar ANPs. Você vai pegar, então, esse comportamento que você está tendo que não está trazendo os resultados que você quer, essa situação que não está tendo os resultados que você quer, você vai descrever como ela está hoje e você vai descrever como que você quer que ela seja. E você vai descrever no presente do indicativo, como estando acontecendo. Você não vai descrever no futuro como se fosse acontecer, não. Como se já estivesse acontecendo, do jeito que você quer, com o sucesso que você quer. Aí você vai voltar na situação que está ruim e vai identificar a ANP. O que é a ANP? Ações não produtivas. Você vai identificar as ações não produtivas, tá certo? Por exemplo, você quer vender mais, uma coisa que quer, mas você tem a ação, por exemplo, você quer vender mais, mas você fala com um cliente só por dia, tá? Então essa é uma ação não produtiva, porque você falar com um por dia, tá certo? Não vai te ajudar. Então você vai marcar lá, ó, ofereço o meu produto somente a uma pessoa por dia. Assim, tem dia que eu não ofereço o meu produto. Isso é uma ação não produtiva, porque isso não vai te fazer vender. Tá certo? E aí, você vai escrever a antítese dela, que seria a AP, que é a ação produtiva. Aí você vai escrever a ação produtiva. O que você vai escrever lá? Ofereço meu produto a 10 pessoas todos os dias, a 10 possíveis clientes todos os dias. Tá certo? Você vai escrever. Então, você vai identificar todas as APs que você está tendo, que está fazendo, que você vê que é uma ação não produtiva, ou seja, ela vai contra o resultado que você quer. Tá certo? E você vai escrever as APs, que é a ação produtiva, que vai levar você para o resultado que você quer. Por quê? Você vai fazer isso? Porque provavelmente essa ação não produtiva sua não é porque você quer. Não é porque você quer, porque eu tenho certeza que se você vende, você quer vender mais, você não quer ter ações não produtivas. Você tem essas ações não produtivas porque são hábitos que estão enraizados dentro de você. Ou você acha que a pessoa que ganha o dinheiro, né, ela quer, independente da quantia, que seja 1.000, que seja 10 mil, ela quer que seja, e ela está endividada. Você acha que ela está endividada porque ela quer ficar endividada? Qual é a pessoa que você pergunta para alguém, você quer ficar endividado? Primeiro você pergunta, você está endividado? Estou. Você gosta de ficar endividado? Você quer ficar endividado? Obviamente a pessoa não gosta de ficar endividada e não quer ficar endividada. Mas por que ela fica endividada? Hábito. Está enraizado, está aqui ó, no subconsciente dela. Se ela não mudar o hábito, ela nunca vai deixar de ser endividada. E não adianta, você pode
você pode pensar, ah, mas ela só ganha 1.000. Não adianta. Você falar assim, ó, ela só ganha 1.000, se eu der para ela mais 1.000, ou seja, se ela passar a ganhar 2.000, ela sai das dívidas. Não. Sabe o que vai acontecer? As dívidas dela vão aumentar. E ela vai ficar endividada menos ganhando 2.000. Porque não é a quantidade de dinheiro que está deixando ela ficar endividada. São os hábitos que ela tem que deixa ela ficar endividada. Você pode dar para ela 100.000 que ela vai ficar endividada. Entendeu? Como eu já falei aqui, se você pega uma pessoa de loteria, dá um prêmio de milhões que ela ganhou, o ganhador da loteria. Né? Pega um ganhador da loteria, ganhou milhões. Se fosse dinheiro o problema, ele não perderia, como 95% perde. Concorda? Então não é a quantidade de dinheiro. Então faz esse exercício aqui, tá? E no próximo vídeo, então, eu vou passar um outro exercício que é falando como a gente começar a mudar esses hábitos. Porque como eu marquei aqui, 95% dos nossos resultados estão programados no subconsciente, porque é o subconsciente que causa a vibração no nosso corpo e é a vibração que causa as ações e que gera os nossos resultados. Então é de acordo com as suas ações que você vai ter resultado. Enquanto você estiver com os hábitos errados aqui, com os paradigmas errados aqui, o seu resultado não vai mudar. Independente se no caso aqui se for dinheiro, independente da quantia que você vai ganhar, tá certo? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe esse vídeo, passe esse vídeo para mais pessoas, acredito que outras pessoas queiram também estar acompanhando e fazendo esse exercício de começar essa mudança de paradigma e mudança dos resultados. Se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal, ative o sininho para você receber todas as vezes que eu subir um novo vídeo, tá certo? E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!